nossa irmã Serra Lu falou hoje, a tua palavra não está algemada, mas está cada vez mais sendo propagada, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Senhor, eu vou te pedir nesse momento, Senhor, que o Senhor use teu Santo Espírito, Senhor, use os teus servos, Senhor, nesse momento, para levar a tua palavra, Senhor, para que a tua palavra possa realmente nos exortar, possa falar conosco no fundo da nossa alma, Senhor, no fundo do nosso coração. Que essa palavra saia do teu coração diretamente para o nosso. E que cada um possa levar a sua porção, Senhor. Possa aplicar a tua palavra em nossas vidas, Senhor. Que nós possamos realmente viver a tua palavra. Não apenas falar, mas praticar verdadeiramente aquilo que o Senhor nos ensinou. E obrigado mais uma vez por tudo. É isso que eu oro, te peço e te agradeço. Em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, graça e paz. Quero proceder aqui com o culto nesta noite, louvando a Deus e convidando você para refletir na palavra. Os irmãos que estão aqui conosco e você que está em casa. Eu sei que você está aí no aconchego do seu lar. Sei que você está bem confortável, mas eu quero chamar você para abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no livro de João. Na verdade, o Evangelho não é de João, é de Cristo, mas foi ele quem registrou, porque ele andou com Jesus, teve uma experiência maravilhosa ao lado do Mestre e escreveu o Evangelho. Capítulo 4, versículo do 25 até o 46, até o 42. Diz assim, meus amados irmãos. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, o deixou seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhe declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois já estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso, é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que ceifa, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Enquanto, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. Diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo.
Louvado seja o nosso Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, a entender a leitura da sua palavra. Eu quero, nesse momento, chamar a sua atenção para refletirmos nesse texto. E o tema é o encontro que faz a diferença. Parte 3. Já falamos de 2 encontros que faz a diferença. Um com Nicodemos e outro com a mulher samaritana. E vamos continuar a segunda parte com a mulher samaritana. Mas já é a terceira meditação sobre o tema, o encontro que faz a diferença. Eu falei domingo, e vocês ouviram, entenderam, acredito, sobre a diferença que tinha entre os judeus e os samaritanos. E que Jesus quebrou muitas barreiras para salvar o coração de uma mulher que era desprezado por toda a sociedade. Essa conversa continuou do versículo 25 em diante. Começa no versículo 1, a história, e vai até o 42. Agora eu quero tratar com você desse texto que nós acabamos de ler. Chama a sua atenção. E já percebo que o versículo 25 e 26... pula para o 28 e vai até o 30, nós encontramos e percebemos que o encontro com Jesus, de Jesus e a mulher, gerou outros encontros. Foi maravilhoso. Jesus se revela para a mulher no versículo 25. Jesus se revela para a mulher samaritana, versículo 25 e 26. Até então a mulher achava que era um profeta, até então a mulher pensava que era um judeu comum, mas depois ela já viu que Jesus era diferente. Jesus não era um rabino qualquer, e muito menos um judeu qualquer. Era o próprio Deus que estava diante daquela mulher e ela não sabia. Versículo 25, se você tiver com sua Bíblia aberta, confira comigo, por favor. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Os samaritanos acreditavam que Jesus viria, que o Messias ia aparecer. Por quê? Pelo fato deles conhecerem o Pentateuco. Lá no Pentateuco está escrito, com muita clareza, que viria um semelhante a Moisés. E aí, é claro que o texto está falando de Jesus, e essa mulher, ela esperava, junto com os samaritanos, a chegada do Messias. Por isso que ela diz isso. Já no versículo 26, Jesus se revela completamente dizendo: eu sou o Messias. Veja o 26. Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Bom, se você tivesse presente, se eu também tivesse presente lá, eu ia ficar surpreso com com o semblante da mulher. Imagine como aquela mulher ficou. Há tanto tempo estamos esperando o Messias. E ele se revela primeiro a mim. Enquanto toda a cidade zombava daquela mulher, toda a cidade a tinha como uma prostituta, ela era excluída, por isso que ela ia buscar algo tão distante, e de repente o Senhor se revela primeiro para ela. E aqueles lá que talvez, que pensavam que eram melhores do que ela, eles viram que Jesus não faz acepção de pessoas, e quebrou muitas barreiras, como falamos, barreira cultural, barreira religiosa e barreira racial, simplesmente para salvar aquela pobre mulher que era uma escrava do pecado e muito maltratada pela sociedade. O amor de Jesus é incomparável, é grande, é imenso. Não sabemos como explicar o tamanho do amor de Jesus por mim e por você também. Quando Jesus disse: eu sou o Messias, se você observar no livro de João, 9 vezes o Senhor usa essa expressão dizendo eu sou. Ele repete aqui nesse evangelho pelo menos 9 vezes. É só você conferir o capítulo 6, versículo 20, versículo 8 e 24, versículo 6, 20, aí o capítulo 8, versículo 24 e 28 e 58, 13, 19,
18, 5, 6 e 8. Essas referências que eu lhe passei, você vai encontrar Jesus dizendo, eu sou. E essa expressão eu sou é igualzinha àquela que Moisés ouviu do próprio Deus lá na sarça ardente. Quando Moisés pergunta, quem é o Senhor? Como é o teu nome? Ele disse, eu sou. Diga lá, eu sou, me enviou. Que privilégio teve essa mulher. E eles conheciam bem essa parte do Pentateuco. O livro que está no livro de Gênesis, capítulo 3. Mas agora nós vamos para o versículo 27, e depois damos um salto para o 31 até o 38. Você vai ver que no versículo 27, e o 31 até o 38, nós vamos perceber que agora quem não entende nada são os discípulos. Até então era a mulher que não estava entendendo, compreendendo nada. Mas agora, quem não está entendendo nada são os discípulos. Enquanto isso, os discípulos ficaram admirados quando eles chegaram, que viram o Senhor conversando com uma mulher samaritana. Mas eles não tiveram coragem de dizer nada. Eles não falaram absolutamente nada. Não tiveram coragem nem força para perguntar a Jesus por que ele estava conversando com uma mulher, ainda mais samaritana. Confira o versículo 27 comigo, que está escrito o seguinte: naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou, o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Nenhum deles tiveram coragem. Senhor, o Senhor está falando com a mulher, o Senhor é um rabino. Por quê, meus irmãos? Porque eles conheciam o mestre. Se admiraram. Eu não tenho dúvida que o preconceito também dominou ali os corações dos discípulos. Eles também agiram com preconceito. Os seus pensamentos, eu acredito que eram totalmente reprovando aquela situação, aquela atenção toda, aquele gesto maravilhoso de Jesus para com aquela pobre pecadora. E para que possamos entender que eles não entenderam, do versículo 31 até o 33, os discípulos oferecem comida a Jesus. Mas Jesus fala de outro tipo de comida, e eles continuaram sem compreender. Vamos ler o versículo 33. Então os discípulos começaram a dizer entre si, versículo 31. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo, mestre, coma. Eles trouxeram a comida. Ele foi comprar comida. E aí, trouxeram a comida. Come, mestre. E no versículo 32, Jesus lhe disse, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Isso, eles ficaram atônitos. Que comida é essa? E a resposta vem no versículo 33. Então os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém lhe trouxe algo para comer? Eles continuavam sem entender. Ele deve ter comido. Ele já deve estar farto, ter se saciado. Não entendia de forma alguma que ali Jesus estava simplesmente cumprindo a vontade do Pai. Porque para Jesus fazer a vontade do Pai era mais satisfatório do que qualquer tipo de alimento. É um gesto maravilhoso do Senhor Jesus. Apesar dos discípulos não entender nada, mas o Senhor continuou ali. Enquanto isso, a mulher já tinha ido para a cidade. Nós podemos perceber. Ainda no versículo 34 até o 38, Jesus expõe para seus discípulos qual era a sua prioridade. É interessante isso, porque os discípulos estavam, de alguma forma, também sendo treinados para aprender com o mestre, aprender a dar valor àquilo que realmente tem valor, aprender a dar prioridade àquilo que realmente merece prioridade. Observe no versículo 34, Jesus lhes declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa era a posição de Jesus na terra.
obedecer a Deus, cumprir com a obra dele. Ele priorizava obedecer a palavra. Os discípulos continuavam ainda sem entender. No versículo 35, vocês não dizem que ainda falta 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhe digo, levante os olhos e veja os campos, pois estão maduros para a colheita. Tem versão que diz, olhe que os campos já estão brancos para a ceifa. Quando Jesus disse isso, com toda a certeza do mundo, a mulher vinha chegando da cidade com os homens. E quando ele disse, levanta os olhos e veja os campos que estão maduros, ou estão brancos para a ceifa, ou para a colheita. Os samaritanos, dizem que os judeus, os samaritanos, eles se vestiam de branco quando ia fazer a colheita. E Jesus falava de outro tipo de colheita. E ele apontava, olha a multidão chegando. A mulher trazendo, é hora de colher. Uma colheita diferente, uma colheita que ele plantou e logo já estava chegando os frutos. Porque aquela mulher, ela representava todos os samaritanos. Ela representava todos os samaritanos, toda a Samaria. Jesus falava da colheita se referindo aos moradores de Samaria. E os discípulos não entendiam. Mas o versículo 36, Jesus diz, quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo que semeia, o que semeia e o que colhe. Havia alegria para quem semeava e havia alegria para quem colhia. E estava chegando ali. Mas, analisando ainda, descendo para o versículo 37, pois no caso é verdadeiro ditado, um é que semeia, outro que colhe. É engraçado que Jesus utiliza de um ditado popular. Jesus utiliza de um ditado popular, muito parecido, né, com aquilo que o apóstolo Paulo lá em Atenas faz, né? Ele usa também a filosofia dos filósofos, epicureus. Ele usa, e Jesus aqui também diz, é como diz o ditado popular, uns que semeiam e outros que colhem. Você deve lembrar de 1 Coríntios, quando Paulo diz que Paulo plantou e Apolo regou e Deus deu o crescimento. É algo muito parecido, um planta e outro colhe. É assim que acontece no Evangelho de Jesus. Aí Jesus diz no 38, eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. E está aí o povo chegando. Creio que dessa hora em diante, os discípulos começaram a entender o que Jesus quis dizer. Mas agora vamos voltar para o versículo 28 e 30. A mulher, entusiasmada, dá testemunho de Jesus ao povo. A mulher deixa o recipiente que levaria a água e foi apressadamente à cidade de Sicar. Veja no versículo 28, volta para o 28. Quanto a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo. O fato da mulher ter deixado o cântaro, a sua vasilha, o balde que levava água, ela rapidamente larga tudo lá. E o William Barclay, no seu comentário, disse que essa atitude da mulher demonstra que ela tinha pressa em compartilhar essa experiência extraordinária, e que não sonhava em fazer outra coisa senão retornar ao mesmo lugar com aqueles homens para experimentar daquilo que ela tinha experimentado. Versículo 29. Observe o versículo 29. Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? E o versículo 30 diz que saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. A mulher convida os moradores da cidade para vir até Cristo. E ela fala de si mesmo. Ela disse, olha, tem um homem lá no poço que disse tudo ao meu respeito. Vamos lá para que vocês também vejam.
o que aquela mulher queria, apesar de ser tão maltratada, tão humilhada, tão desprezada, o que aquela mulher queria era que todos vissem o Cristo que ela viu e que todos bebessem da água que ela também bebeu. E por isso ela se entusiasma e vai, sem se importar com a sua má fama na cidade. Ela joga tudo isso para trás e agora se transforma numa mulher de Deus, numa pregadora do Evangelho imediatamente. Não demorou muito. Ela vai até a cidade, sem se preocupar com o que o povo poderia falar dela. Ela poderia ter imaginado, eles não vão me dar atenção, porque eles já não me dão mesmo. Imagine se eu for ensinar alguma coisa para ele. Mas ela foi usada por Deus. Contou o que Jesus tinha feito a ela. Interessante é que ela vai lá e diz para eles que tinha encontrado Cristo. E ela só queria dividir com os moradores da cidade de Sicar, que traz um significado de cidade dos bêbados. Aquela mulher já não era mais uma prostituta, era uma missionária de Cristo. Naquele momento que Jesus entrou na vida dela, que Jesus fez ela se encontrar com ela mesma, ela deixa de ser uma prostituta e passa a ser uma missionária do Senhor Jesus, daquelas que pregam o Evangelho com paixão. Por quê? Porque o Evangelho transforma. Como nós já conhecemos, né? Jesus transforma. E aí, meus amados irmãos, do versículo 39 ao 42. Muitos creram quando ouviram o testemunho da mulher, e por isso, por ter ido ao encontro de Jesus. Eles creram e ainda foram se encontrar com Jesus. Quando a palavra de Deus é pregada com eficácia, com excelência, não tem coração que resista. A palavra ela não volta vazia, mesmo que o homem não se converta, mas ele fica ali matutando, incomodado, porque ela não volta vazia. Isaías disse que é como a chuva seródia, que faz o seu papel ali, rega a terra, faz a plantação enverdecer. Assim a palavra de Deus, quando vai no coração do homem, por uma pessoa que tem paixão pelo Evangelho, como era o caso dessa mulher. Muitos creram quando ouviram. Veja o versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito, ele me disse tudo o que eu já fiz. Só foi isso que ela disse, foi o suficiente. Ele me disse tudo o que eu já fiz. E agora gera uma curiosidade, quem é este homem? Já começaram a crer. O testemunho causou um impacto nos samaritanos. Impacto esse que levou toda aquela turma, aqueles homens a crer no Senhor Jesus. Quando escuta da boca de uma ex-prostituta o que Jesus havia feito com ela. Eles desejaram ouvir mais do Senhor. É engraçado isso. Eles já não ficaram mais satisfeitos só com o que a mulher disse e resolveram procurar Jesus. Pediram que Jesus ficasse com ele. E Jesus atendeu, ficando lá 2 dias na cidade de Samaria. Meus irmãos, essa atitude, esse episódio, esse acontecimento, nós chamamos de milagres do Evangelho, ou milagres de Cristo por meio do Evangelho. Porque a rivalidade que havia entre os samaritanos e judeus, e agora ele pediu para que Jesus ficasse lá 2 dias em Samaria. Jesus e mais os discípulos. E eles ficaram 2 dias. É o milagre da transformação. Porque samaritano, se você puxar bem, se você procurar pesquisar a história, havia uma rivalidade que parecia a barreira intransponível entre eles. Mas agora, eles convencidos de que Jesus Cristo realmente era o que eles precisavam, eles disseram, fica conosco. E Jesus ficou mais 2 dias ali. O milagre. Vamos conferir no versículo 40. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Observe que ao ouvir as palavras de Jesus, eles creram e reconheceram como verdadeiro Salvador do mundo. Aqui a beleza do texto está aqui. Os samaritanos reconhecem um judeu como Salvador do mundo. O milagre maior não pode existir. O maior milagre ainda é o da transformação da alma pecadora.
dos homens. Veja o versículo 41. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. A Deus toda honra e toda glória, irmãos. E dizia a mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. E essa expressão saiu da boca dos samaritanos por causa do testemunho de uma mulher que há pouco tempo tinha se transformado numa missionária do Senhor Jesus. Ah, meus amados irmãos, como o Evangelho faz a diferença, como o encontro com Cristo faz a diferença. Eu quero chamar a sua atenção para que você possa entender, para que você possa responder. Você já teve um encontro com Cristo? Eu não sei quantas pessoas estão me ouvindo, eu sei que pelo menos aqui eu tenho aqui 3 adultos e 3 crianças me ouvindo aqui no templo. Mas aí eu não sei, mas eu quero perguntar: o encontro que você teve com Jesus fez a diferença na tua vida? Quantas pessoas você levou a se encontrar com Jesus? Quando Jesus se revela àquela mulher samaritana, a vida dela muda. Meus irmãos, o Evangelho revelou Cristo a nós. A nossa vida mudou ou não? O Evangelho é a resposta para as indagações das pessoas. E nós temos que compreender isso. O mundo faz perguntas sem respostas. E nós temos que entrar com o Evangelho de Jesus que vai responder. Então nós temos exatamente aquilo que os homens esperam dentro dos seus corações cansados de tanto sofrer, de tanto bater em portas e as portas não se abrem, de tanto andar por caminhos tortuosos, de tanto procurar por lugares, ou aquilo que precisa em lugares que não encontra. E nós temos a resposta. O Evangelho sempre foi e continuará sendo uma novidade para o povo. O Evangelho de Deus que surge pelo menos, vamos dizer, da época de Jesus para cá, mais de 2000 anos atrás, ainda é novidade para muitas pessoas, e nós temos que levar essa boa notícia. Assim como levamos a notícia de alguém que faleceu, nos admiramos com pessoas que morrem, nos admiramos com acidentes, nos admiramos com terremotos, com tantas notícias dos jornais. Nós precisamos levar essa grande notícia para que o povo também seja admirado e se encontre consigo mesmo, para receber Cristo em suas vidas. O Evangelho continua sendo a esperança para o desesperado, o alívio para o aflito, a luz para os que vivem na escuridão e a visão para aqueles que estão cegos. Esse é o Evangelho que o Senhor confiou a nós, e nós precisamos levar essa esperança para o povo. Mas se você percebe que chegou um momento que os discípulos também não entenderam nada, e a pergunta que eu faço: será que nós entendemos o Evangelho? Será que nós entendemos a mensagem do Evangelho? Será que estamos entendendo que quando estamos diante de uma pessoa, Deus está nos colocando junto dela para falarmos do seu amor para ela? Será que você entende isso? Que as pessoas que estão ao nosso redor não é para falarmos de política, não é para falarmos de futebol, não é para falarmos de coisas que não levam a nada, mas para falarmos do amor de Deus, como Jesus aproveita para conversar com essa mulher no meio de uma viagem. Ele vai lá, se encontra com a mulher e poderia simplesmente só dizer: como eu estou cansado dessa viagem, me dê um pouco d'água. Mas Jesus diz: pelo contrário, eu quero oferecer água para você, algo que dá vida. Meus irmãos, as pessoas estão cansadas de tanto sofrer. E quando elas estiverem diante de nós, é porque Deus quer que falemos do Evangelho. Ou será que não queremos entender? Tem os que não entendem, tem os que não querem entender o Evangelho por preguiça, simplesmente por não fazer caso do Evangelho de Jesus. Ou será que tudo isso se resume em negligência da nossa parte? Meus amados, sem preconceitos, não podemos escolher pessoas para evangelizarmos. Não importa se ela é rica, se ela é pobre. Não importa. Nós temos que, sem acepção de pessoas, levar o amor de Cristo. Temos que falar do amor de Deus para aquelas que estiverem próximo de nós, sem exceção. Como bem falou o apóstolo Paulo: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós entendemos
que quando alguém se envergonha do evangelho, ele vai pagar um preço muito caro. E o pior de tudo é quando alguém é a vergonha do evangelho com um mau testemunho. Vamos pensar nisso. Vamos nos esforçar para levar o evangelho de Jesus Cristo. Você tem entendido o evangelho? Vamos orar para que todos possam compreender o evangelho de Jesus. Precisamos também saber o que realmente é prioridade em nossas vidas. O que precisamos fazer com urgência. A nossa prioridade hoje deve ser pregar o evangelho. Essa é a nossa prioridade. Tá certo? Você pode dizer, mas eu trabalho. Você trabalha, mas lá vai ter como. Lá é o seu campo. Você é missionário. No seu trabalho é o seu campo missionário. Lá é a sua África, lá é a sua Índia, lá é a Europa. Lá é o lugar, é a cidade, lá no seu trabalho. Porque, meus queridos, lançar a semente na terra, nós temos que fazer isso. E também colher. É o papel da igreja em nossos dias. Tanto nós colhemos no presente o que foi semeado, como colheremos aquilo que muitos vão colher aquilo no futuro que nós estamos semeando hoje. É isso, meus irmãos. Tanto nós colhemos no presente o que foi semeado no passado, pelos homens e as mulheres de Deus, que se arriscaram, que renunciaram tudo, que não tiveram medo dos leões, das perseguições, mas encararam tudo. Como também no futuro alguns vão colher aquilo que você plantar hoje. Quando Jesus disse, levante os olhos e veja os campos estão brancos para a colheita. Era sim o povo de Sicá, cidade dos bêbados, lembra? Era o povo de Sicá que estava lá. Eles estavam chegando porque a mulher já havia convidado, através do convite daquela mulher, que já não era mais uma prostituta, mas uma missionária. Sabe o que significa tudo isso para nós hoje? O que representa essas pessoas que você vê, o mundo hoje, o que representa o mundo, as pessoas sedentas, querendo ouvir algo bom da boca de alguém, e esse alguém é a igreja de Deus, porque elas querem que flua dentro delas uma nova expectativa, porque o povo não tem expectativa, o povo não tem perspectiva, o povo está, como diz um ditado popular, está aí como cego em tiroteio, sem saber para onde ir. Mas nós podemos nortear todos com o evangelho de Jesus. Temos que levar uma nova esperança, mostrar uma saída, para que eles possam obter um alívio. Oh, meus queridos irmãos, você deve estar bem em sua casa, com a sua família, mas as pessoas lá fora não. Talvez o seu próprio vizinho, seu colega de trabalho, seu colega de aula, seu colega esportivo, seus familiares, enfim, todas as pessoas que nos rodeiam estão precisando ouvir do amor de Cristo. Elas não suportam mais ouvir falsas promessas, não suportam mais ouvir falar de morte, não suportam mais falar de guerras, não suportam mais ouvir más notícias dentro da família, casais se separando, filhos sofrendo e tantas outras coisas. Elas estão precisando de ouvir falar do amor de Deus. Será que aquela mulher precisava que alguém viesse lá condená-la? Será que aquela mulher ela estava suportando alguém virar as costas para ela, alguém não olhar para ela, alguém sair de perto? Jesus foi para pertinho dela e nós temos que ir para pertinho do povo para levarmos o evangelho de Jesus Cristo. Assim como muitos corações estão com a terra pronta para ser lançada a semente do evangelho, também muitos já estão prontos para a colheita. Nós precisamos ir em busca desses frutos e não podemos ficar em casa no conforto do nosso sofá, da nossa cama, enquanto as pessoas estão se perdendo. Não podemos nos calar e muito menos nos camuflar diante das pessoas. Precisamos falar do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Meus amados, quando nós experimentamos o novo nascimento, quando nós bebemos da verdadeira água que mata a sede, da água da vida, somos impulsionados a dividir com as pessoas, como aquela mulher fez imediatamente, que não se preocupou com o que o povo ia dizer, simplesmente ela foi movida pelo próprio amor de Jesus derramado dentro daquele coração. É algo tão maravilhoso que nós não compreendemos, não sabemos explicar, mas nos satisfazemos em compartilhar essa novidade com todos os que estão ao nosso alcance. O Senhor não quer que você faça mais do que o que você pode. Ele não quer que você vá além da sua capacidade. Por isso, meus queridos irmãos, não vamos nos esconder por trás de desculpas. Nós chamamos de desculpas esfarrapadas. Vamos vestir a camisa do Evangelho, levantar a bandeira de Jesus Cristo, para que todos vejam que Jesus é a solução para este mundo tenebroso. Este mundo que está bebendo na fonte da morte, enquanto nós temos a fonte da vida, e muitos de nós estão parados, acomodados, sem entender o Evangelho e sem se mover. Jesus Cristo é a fonte que dá vida, e nós sabemos disso, mas as pessoas lá fora não sabem. O pastor Hernando Dias Lopes tem razão ao comentar sobre a mulher samaritana. Ele disse: os discípulos de Jesus vão à cidade e voltam sozinhos com as mãos cheias de pão. A mulher vai à cidade e traz consigo muitas pessoas para conhecerem Jesus. Os discípulos se tornaram profissionais da religião. Ela se tornou uma missionária do Senhor Jesus. Que expressão magnífica, eu concordo plenamente. E ele ainda disse mais: ainda hoje fazemos o mesmo que os discípulos. Entramos nos supermercados, nas lojas, nas farmácias e compramos, vendemos, trocamos e entramos mudos e saímos calados. Quanto ao Evangelho, essa mulher samaritana reprova o nosso silêncio e covardia, e eu concordo plenamente. Nós somos covardes quando não falamos do amor de Jesus para as pessoas. Em vez de falar deste amor, muitas das vezes contamos uma piada. Meus amados irmãos, como eu gostaria que você que está me ouvindo e nós aqui presentes pudéssemos levar mais a sério essa atitude de pregar o Evangelho. Meus irmãos, assim como as pessoas estão precisando dos respiradores para tentar se salvar, ou a medicina tentar salvar esses acometidos aí pelo Covid-19 e por outras doenças que necessitam, as pessoas estão também precisando do respirador chamado Evangelho de Jesus Cristo, para poder respirar neste mundo. Elas estão cheias de saúde, mas a alma está necessitando desse respirador que é Cristo Jesus. Eu ainda digo mais, meus irmãos, que a mulher disse assim: venham comigo e vejam. Disse o que esse homem, tem um homem que disse tudo que eu já fiz. Venham ver. Meus amados, nós precisamos testemunhar de Cristo. E para aqueles que dizem que não sabem pregar o Evangelho, que não sabem, veja que essa mulher acabara de se converter. E tudo que ela disse foi o que Jesus fez. Falar do amor de Deus, testemunhar de Jesus, é você dizer o que Ele fez em sua vida. Ou então o seu encontro não teve diferença, coisa nenhuma. Ou então você não se encontrou com Jesus, você está pensando que se encontrou. Você está entendendo que é conveniente estar numa igreja, ler uma Bíblia, pedir oração e orar. Mas se você realmente se encontrou com Jesus, você vai dizer o que Ele fez na sua vida. Isso já é o suficiente para salvar teu vizinho, teu pai, tua mãe, teu irmão, teu esposo, tua esposa e as pessoas que estão perto de você. Por isso, testemunhar de Cristo. Fale do que Ele fez em sua vida. Não tenha dúvida que elas serão impactadas com o Evangelho de Cristo, que sempre transforma e vai continuar transformando vidas. Uma vez tocados pela palavra, pode ter certeza que desejarão ouvir mais de Jesus, porque o Evangelho escavaca a alma do homem, toca no mais profundo ser de todos aqueles que ouvem. E o quebrantamento do coração e a conversão é o milagre de Cristo por meio do Evangelho
nas pessoas. O mundo não precisa de um super-herói, irmãos, de forma nenhuma. Precisa do Salvador. E temos como levá-los, temos como levar essa mensagem salvífica para o povo. Temos como levar as pessoas a Cristo, pois a palavra confirma que Ele é o Salvador do mundo. No versículo 42. O povo precisa reconhecer o Senhor como Salvador do mundo, como Salvador de suas vidas, como Senhor e Salvador de suas vidas, e nós somos responsáveis para ensinar isso às pessoas. E se não formos, quem é que vai? Lembra do que Paulo disse no capítulo 10, do versículo 13 ao 15 de Romanos. Paulo disse, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas alguém tem que levar as pessoas a invocar o nome do Senhor. E aí o versículo 14 diz, pois como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Como as pessoas vão ouvir, já que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus? Versículo 15. Como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. É maravilhoso, irmãos. A palavra de Deus nos completa, nos ensina. Meus queridos, vejamos essa declaração de William Barclay que eu achei muito coerente. Ele disse, é certo que se deve apresentar um homem a Cristo, mas também é certo que uma vez que foi apresentado, deve continuar vivendo por si mesmo na presença de Deus. Foi exatamente aquilo que os homens fizeram. Quando a mulher apresenta eles a Cristo, eles agora procuram Cristo. Eles agora procuram viver por si mesmos na presença de Cristo e pedem para que Jesus fique. Observe que ele continuou dizendo, é possível levar um homem à presença de Cristo, mas depois disso, o homem deve passar por si mesmo a descobrir a Cristo por seus próprios meios. É isso que acontece. Quando nós levamos uma pessoa a Cristo, que o Evangelho entra no coração dela, ela começa a pesquisar sobre Jesus, se interessa, e aí é o que nós chamamos de discipulado. Nós acompanhamos a pessoa, mas ela vai ter o seu momento individual com Jesus. Ninguém pode viver uma experiência em nome de outro. Não dá para um homem viver uma experiência em nome de outro. Cada um tem a sua própria experiência. Outros podem nos situar perante a experiência, mas não podemos vivê-la por nós. Ou eles não podem viver a nossa própria experiência. E por último, outros podem nos conduzir à amizade de Cristo, mas nós devemos procurar e desfrutar dessa amizade por nossa conta. Foi exatamente aquilo que aconteceu na cidade, simplesmente por Jesus pedir um favor a uma mulher. Veja como o Evangelho gera encontros e mais encontros. O Senhor disse, dai-me um pouco d'água. E dali um diálogo surge. E aquela mulher reconhece que é uma pecadora. Recebe o alívio de Jesus e de prostituta ela passa a ser uma missionária, porque Jesus transforma. E você deve ser um missionário. Como eu disse, qual é o seu campo, a sua casa, começando por sua família. Nós conhecemos pessoas que ganharam muita gente da família, porque foram missionários nesse primeiro campo. Depois, na sua rua, os seus vizinhos. Depois, lá no seu local de trabalho, lá nos seus colegas de futebol, do esporte que você pratica, da malhação que você faz. Depois, lá na sala de aula. Enfim, irmãos, precisamos levar as pessoas a Cristo e depois ensiná-las para que elas possam, por si só, procurar o Senhor Jesus. Eles disseram, olha mulher, não é agora pelo que tu disse que nós vamos querer Jesus, mas é pelo que nós vimos e ouvimos. Quando as pessoas começarem a ouvir Jesus em particular, elas vão mudar de vida, mas elas só ouvirão em particular se nós formos lá apresentar Jesus a ele. E eu finalizo dizendo, como Cristo, não podemos fazer acepção de pessoas, porém devemos ter paixão pelas almas perdidas, testemunhando de Jesus, o Salvador do mundo, e que a ele seja dado toda a honra e toda a glória para o
todo sempre. Convém que o Senhor cresça e que nós possamos diminuir diante da grandeza do Senhor Jesus. Vamos orar. Gostaria que você pudesse orar comigo aí em sua casa. Creio que os irmãos que estão aqui vão estar orando. Eu gostaria de orar. Querido Senhor, quero te louvar, ó Deus, pela tua palavra. Porque, ó Deus, um dia eu também, e muitos de nós, se encontravam como aquela mulher. Sedentos, precisando de uma saída, e as portas estavam fechadas, os caminhos obstruídos. Dentro de nós não encontrava nada a não ser um vazio. Apenas um grito dentro do nosso coração, seco. Um grito de socorro. E um dia, o Senhor Jesus foi apresentado a nós. Ó Deus querido, como isso mudou, como isso transformou a nossa vida, nos fez pensar, nos fez refletir. E hoje nós entendemos, Senhor. Hoje nós entendemos como é bom te servir. O que eu te peço é que faz da tua igreja uma igreja missionária. Uma igreja que tenha pressa em levar o Senhor para os sedentos. Uma igreja que tenha pressa em falar do teu amor, que priorize a pregação do Evangelho. Nos perdoa, Pai, porque nós temos oportunidade todos os dias de falar do amor de Deus. E muitas vezes não aproveitamos os meios, as ferramentas que temos. Se estamos lá no trabalho, nós temos como falar do amor de Deus. Se estamos na escola, temos como falar. Se estamos hoje em isolamento, nós temos como levar a mensagem através das redes sociais. Ó Deus, perdoa a nossa negligência. Nos perdoa, Pai, por priorizarmos outras coisas. É isso que eu peço a Deus. O Senhor conhece nosso coração, o Senhor conhece as nossas vidas e sabe que nós não temos feito isso. Ó Deus querido, Tu sabe, ó Pai, o que se passa dentro de cada coração. Eu sei que Tu sonda todos com toda facilidade, porque Tu é o Deus onipresente, onipotente e onisciente. Senhor, nos ajuda a testemunhar do Teu amor para as pessoas. Nos ajuda a sermos honestos até nos nossos pensamentos. Que possamos olhar para as pessoas e não condená-las, mas simplesmente entender que elas não entendem o Evangelho de Jesus. Mas elas precisam de uma explicação, assim como o Senhor deu a Nicodemos e deu a essa mulher. Ó Deus, abre o nosso coração para fazer a Tua obra, Pai. Perdoa, Santo Deus. Nos perdoa em nome de Cristo Jesus. Abençoa o povo desta cidade, o povo sedento, o povo carente. Abençoa, Deus amado, aqueles que estão agora sofrendo por causa do pecado. Mas eu quero pedir ao Senhor que abençoe aqueles que estão sofrendo por conta dessa pandemia. Aqueles que estão vendo os pais indo embora, ó Deus. Filhos, amigos. Tem misericórdia, Jesus. Sei que muitos corações estão desesperados. E eu peço ao Senhor que derrame o Teu bálsamo, Pai. Pois nós não entendemos a pandemia. Nós não sabemos o porquê de tudo isso, assim com precisão. Mas eu sei que o Senhor sabe. E eu sei que isso vai passar, porque o Senhor garante que tudo passa, exceto a Tua palavra. Então essa pandemia vai passar. O que eu te peço é que nos sustente, ó Deus. Em nome de Jesus. Que todos possam aproveitar esse momento para se quebrantar e entender o Evangelho de Cristo. Obrigado por se encontrar conosco, Senhor Deus. Nós também não merecíamos ter esse encontro com o Senhor. Ó Deus, nós oramos, pedimos ao Senhor essas bênçãos, ó Pai. E que o Senhor continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Assim nós finalizamos o culto nesta oportunidade. Amanhã nós temos sim uma live de oração.
e você já está sendo convidado, tá certo? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.